Estamos de volta com Fala Bahia aqui pela TV Salvador e lembrando que você também participa com a gente na Rádio Bahia FM de segunda a sexta, das 6 às 7 da noite, pelo telefone 3535-0050. Ligue e converse com Emerson José ao vivo, hein? E olha só, a infertilidade dos homens pode estar relacionada a uma série de fatores. Especialistas alertam para os cuidados com as doenças, principalmente virais. Mas a boa notícia é que os avanços da medicina podem ajudar a reverter alguns casos. Esse é o tema do nosso quadro Fala Doutor de hoje. Veja só. Boa noite, amigos do Fala Bahia, da TV Salvador. Vou conversar agora com o doutor Francisco Costa Neto. Ele é uroandrologista, falando sobre as principais causas, um problema bastante comum hoje no mundo inteiro, que é a infertilidade do homem. Doutor, boa noite. Quais são as principais causas dessa infertilidade? Boa noite, Fábio. Eu diria que hoje, a grosso modo, uma das causas mais frequentes de infertilidade em homens se chama varicocele, tá? Que são varizes nessa região escrotal, que fazem com que haja um aumento da temperatura do testículo, diminuindo a qualidade do espermatozoide. Seria, na verdade, o mais comum. E, geralmente, a população masculina já chega, às vezes, ao consultório dizendo: doutor, eu queria ver essa varicocele e avaliação de fertilidade. E você encontra uma queda de qualidade em alguma grande parte dos pacientes que tem esse tipo de varize, né? Um passo anterior aqui, o que causa essa varicocele? Geralmente, como uma varize, geralmente essas varizes são hereditárias. Eu diria que 70% dos homens hoje têm esse tipo de varize, na região escrotal, principalmente do lado esquerdo. É um processo anatômico, uma bifurcação de veias dessa região com uma veia cava, mas nem sempre, por ter essa varize, existe algum problema de infertilidade. Tem pessoas que têm essas varizes e que não têm nenhum processo de infertilidade, mas uma grande parte tem, e quando ocorre, você trata, se é correção cirúrgica, você corrige e resolve o problema de infertilidade. Outras causas da infertilidade do homem, além da varicocele, doutor? Uma coisa, na verdade, até mais de utilidade pública e que muita gente não sabe é que a cachumba, ou seja, a papeira, como fator causal de infertilidade em uma grande parcela da população masculina. Então, há de se tomar muito cuidado com a papeira, porque se ela desce para a bolsa escrotal, em quase 80% dos casos, ela provoca uma lesão generalizada dessas células, impedindo a fertilidade. Uma outra busca muito intensa no consultório é a reversão da vasectomia, que é, na verdade, uma infertilidade mecânica, já que ela foi provocada pelo próprio médico a pedido do paciente. Mas isso pode ser feito reversão, e existem alguns processos que a gente pode fazer para reverter a vasectomia e provocar a fertilização novamente. Bom, em relação à cachumba, olha só, essa cachumba quase todo mundo tem quando criança, geralmente quando criança, quando jovem, e a gente ouviu falar aí da avó, da mãe, ó, cuidado para não recolher, para não descer. E aí, para não acontecer isso, é imprescindível o repouso durante a cachumba? Repouso. Por a parotidites infecciosa ser uma doença viral, então não existe nenhum tratamento específico. Então, o que a gente recomenda, na verdade, é profilaxia, né, com antibióticos e mais o repouso absoluto. Porque se ela realmente migrar para a bolsa escrotal ou descer, como as nossas pessoas falavam, vai descer, tem o repouso, ela pode provocar infertilidade em quase 100% das pessoas. Essa aí, então, é mais complicada. E gente que tem um problema genético, sei lá, algum problema em relação ao esperma infértil? Temos os pacientes com hipogonadismo. Existem algumas síndromes, por exemplo, síndrome de Klinefelter, ou a síndrome de trissomia. Ela pode, na verdade, o paciente nasce com um defeito genético onde ele não produz espermatozoide. E existe também uma patologia que não é nova, mas que tem ocorrido com mais frequência, nós chamamos de maturação arrastada. Vem de pacientes férteis, já comprovadamente férteis, com filhos, e que depois de algum tempo resolvem ter um outro filho, geralmente o temporão, né, que a gente chama. E quando se descobre, ele tem maturação arrastada. A gente não sabe, mas o testículo começa a perder a sua funcionalidade e ele perde a capacidade de produzir, na verdade, espermatozoide. Mantém-se a produção de testosterona e hormônios, mas a parte de fertilização ela é prejudicada. Então, exceto o caso da cachumba, as outras causas são contornáveis, são curáveis. Sem dúvida, eu diria que se houver qualquer produção de pelo menos 1 ou 2 espermatozoides, nós temos como reverter o processo de infertilidade. Obviamente que de uma maneira mais simples, até a fertilização in vitro. A única maneira de não haver reversão, ou seja, do quadro, é se não houver produção nenhuma, como no caso que eu falei da cachumba, que é a lesão total dessas células, então a gente não tem produção, a gente não tem como reverter. Mas se houver produção de pelo menos poucos espermatozoides, a gente consegue, com fertilização in vitro, resolver o problema da fertilidade do homem. Pergunta aqui que geralmente mito ou verdade, dentro desses dois temas aí, doutor. Gente que anda muito tempo de bicicleta, os ciclistas, atletas ou pessoas que precisam se transportar, isso é mito ou verdade? Pode causar algum problema desse tipo?
Não, isso é mito, eu diria, porque há alguns anos atrás, há pelo menos 20 anos atrás, nós fizemos um trabalho na Universidade da Califórnia exatamente sobre o fator causal dos pacientes que andavam de bicicleta, mesmo os profissionais, em relação à fertilidade e também em relação à disfunção de ereção, já que você fica sentado no selim em cima do nervo eretor. Não se observou qualquer tipo de alteração, nem na parte de fertilização e nem na parte de disfunção de ereção. Absolutamente nada, é apenas um mito, não existe ainda nada que comprove tecnicamente isso. Pois é, nada melhor do que conversar com quem conhece, com quem é especializado no assunto. Estão aí todos os esclarecimentos em relação à infertilidade do homem também. E, por último, essa curiosidade aí, que é bastante popular, as pessoas comentam bastante. Doutor, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. E vamos de volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. A Arquidiocese de Salvador pretende ajudar a Secretaria Municipal da Saúde no combate à dengue. O assunto vai ser discutido amanhã na reunião do clero. De acordo com o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, como tema da campanha de fraternidade este ano é saúde pública, a igreja vai usar o material de campanha da prefeitura para conscientizar os fiéis em relação aos cuidados para combater o mosquito transmissor da dengue. A autoridade por um dia aqui no Fala Bahia. Entre presidente e prefeito, eu queria ser presidente e ia combater com as drogas, problema social com o combate às drogas que está acabando hoje com os jovens. E no próximo bloco você vai ver como está o funcionamento da Ceazinha do Rio Vermelho neste período de obras. Tem ainda os lances do Bavi. É já já, não saia daí.